tudo bem? Parabéns por estar aqui no Congresso Nacional do Pequeno Varejista. Meu nome é Raul Candeloro, sou diretor da revista Venda Mais. Eu já vou me apresentar um pouquinho melhor daqui a pouco, você vai ver quando eu for dar aula de empreendedorismo. Mas eu queria dar parabéns todo especial por você estar assistindo essas aulas, investindo em você mesmo, investindo na tua capacitação nessa questão tão importante que é desenvolver o varejo para atender melhor os clientes, para aumentar a rentabilidade e para se diferenciar dos concorrentes. Está conseguindo tudo isso aqui no Congresso Nacional do Pequeno Varejista. Eu queria dar um parabéns todo especial e mandar um abraço para o Reinaldo, que está organizando o evento. Então, parabéns pela iniciativa e tomara que tenham muitos outros como esse, que eu acho que é disso que o varejo está precisando. Eu vou sair daqui do meu estúdio para gravar essa aula porque eu vou falar sobre empreendedorismo e queria falar num ambiente diferente. Então, vou sair daqui, vou para a sacada da minha casa e de lá vou falar sobre as 10 características dos empreendedores de sucesso, são os empreendedores que mais crescem. Até lá, daqui a pouquinho, você vai ver a aula. Eu queria te dar os parabéns, te agradecer e lembrar sempre que se você precisar de qualquer coisa relacionada a vendas, vá no nosso site, vendamais.com.br, tá bom? Deixa eu ir agora me desconectar, vou lá para a sacada gravar e a gente já se vê na aula de empreendedorismo, tá bom? Abraço! Olá campeão, olá campeã, prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro, sou diretor da revista Venda Mais, especialista em alta performance nas áreas de vendas, gestão de equipes e liderança. Hoje eu quero falar com você, nessa aula aqui, sobre empreendedorismo. Empreendedorismo é um assunto que é muito caro, muito próximo para mim, inclusive eu fui fazer um mestrado em Babson, uma faculdade nos Estados Unidos, justamente sobre empreendedorismo, por achar que as características do empreendedorismo estão muito relacionadas com características que eu queria desenvolver pessoalmente e também características que eu vejo que as pessoas de sucesso no mundo empresarial têm, principalmente na área comercial. O bom vendedor, a boa vendedora sempre vai ter características empreendedoras. Você vai ver que um bom gerente vai ter características empreendedoras, um bom diretor vai ter características empreendedoras. E, obviamente, as pessoas que são as sócias, as fundadoras da empresa, claramente também têm características empreendedoras, senão não estariam falando sobre isso. Eu separei um texto que eu escrevi recentemente sobre as características dos empreendedores de sucesso, baseada num estudo que o Instituto Gallup fez recentemente com as empresas que mais crescem. Então eles pegaram uma lista que é publicada por uma revista americana que se chama Inc. E a Inc. tem o Inc. 500. Então o Inc. 500 são as 500 empresas que mais crescem no ano, de acordo com os seus relatórios. Então eles medem todos os índices de crescimento, comparam e pegam as 500 que mais cresceram. Depois eles vão se aprofundar e entrevistam os empreendedores que estão por trás dessas histórias de sucesso. E aí eles fizeram uma lista de 10 características que apareceram em comum dessas pessoas. As pessoas que têm nota alta em todas estas características têm 8 vezes mais chances de sucesso do que as pessoas que não têm. E o grande segredo aqui, então, é você fazer uma autoavaliação e você comparar a tua nota hoje, mesmo que de maneira subjetiva, com a nota das pessoas que têm alto desempenho na área empreendedora. Então, se você quiser melhorar seus resultados, ou se você está assistindo esse vídeo querendo melhorar os resultados de uma equipe, facilmente isso pode ser feito simplesmente dando nota para cada um dos conceitos, mesmo que de maneira subjetiva. Eu repito porque isso é importante, é quase como se fosse um processo de coaching. Importante é mesmo você se avaliar e dizer, eu acho que eu preciso melhorar nisso, e aí fazer um plano de ação. Mas eu queria começar pelo começo, definindo o que é empreendedorismo. Babson tem uma definição muito interessante de empreendedorismo, eu vou ler ela aqui para você, que é o seguinte: primeiro, reconhecer ou criar oportunidades onde você desenvolve e usa recursos sozinho ou liderando um grupo para criar valor econômico ou social. Então, vamos lá, a definição oficial é quando alguém reconhece ou cria uma oportunidade e passa a usar e desenvolver recursos individualmente ou na liderança de um grupo para transformar essa oportunidade em valor econômico e social. Veja que interessante, a gente tem 4 características aqui. Primeiro, reconhecer ou criar oportunidades. Primeira coisa do empreendedorismo. Ou eu reconheço uma oportunidade, ela já existe, eu reconheço, ou
eu crio algo que não existia antes. Segundo, eu vou usar e desenvolver recursos. E uma das grandes características do empreendedor é não ficar limitado aos recursos que ele tem disponíveis. Ele vai sempre procurar opções de ou compensar a falta de recursos, ou achar formas de trabalhar isso, ou mesmo conseguir os recursos necessários. A falta de recurso não é um empecilho para o empreendedor, pelo contrário, é algo que motiva. Terceira coisa, você pode fazer empreendedorismo sozinho, mas você pode fazer em grupo. No começo de muitos projetos, às vezes é melhor estar sozinho, vai mais rápido, mas você vai ver que em grupo você vai mais longe, né? Eu gosto muito desse ditado que diz sozinho eu vou mais rápido, mas em grupo eu vou mais longe. E aqui é a mesma coisa no empreendedorismo. E a quarta grande característica é a criação de valor econômico e social. Veja que então o empreendedorismo não é só a parte de dinheiro, não é só a parte financeira, mas é sim de ter um impacto positivo no mundo, na sua própria equipe, nos seus clientes, na sociedade ao seu redor. Essa é uma característica muito positiva do empreendedorismo, eu gosto muito disso. Não é o empreendedor que suga, que tira, não, é o que recebe, troca e dá de volta e acaba criando com isso, ele gera mais riqueza à sua volta do que existia antes. Eu deixo o mundo melhor com o meu empreendedorismo. Essa é uma grande definição. Então, definido o empreendedorismo, vamos ver rapidamente quais são as 10 características do perfil desses empreendedores de sucesso, empreendedores de alta performance. Primeiro, é uma questão de gestão de risco. Essa é a primeira característica. Um empreendedor de alta performance vai assumir desafios com entusiasmo, então aceita o desafio. Percepção otimista de risco, então eu vejo o risco como uma possibilidade de ganho. Veja que as pessoas que têm medo de empreender geralmente estão pensando, e se der errado? O empreendedor está pensando, e se der certo? Então, uma percepção otimista do risco. Eu tenho decisões racionais e conscientes para gerir o risco. Então, veja que eu não estou tentando evitar o risco. Eu faço a gestão do risco. É uma coisa diferente. Eu tento minimizar o risco. Eu tento minimizar eu faço o planejamento para minimizar coisas que podem dar errado. Eu tenho um plano B pronto, e é uma visão mais racional do processo, não é toda impetuosa, não é toda emocional. Segunda coisa, é um foco muito claro na sobrevivência e no crescimento do negócio. Então, o foco do negócio. A gente fala muito da paixão do empreendedor, de que é apaixonado, né, ou apaixonada pela sua empresa, pelo seu projeto. Aqui isso aparece muito forte, porque primeiro é um foco na lucratividade. Tem que entender que se um projeto não está dando lucro, isso é um sinal, está acontecendo alguma coisa. Então, foco em lucratividade. Segundo, tem que ter um atingimento constante de objetivos e também de ter consistência no planejamento e na sequência de atividades que vão me levar a atingir esses objetivos. Terceira coisa aqui, dentro de foco no negócio, vou ter indicadores de performance claramente definidos para eu ter o acompanhamento. É quase como se eu estivesse dirigindo e eu tivesse lá o cockpit do carro que mostra, estou com gasolina, qual que é a velocidade, quantos RPMs tem, está em óleo, sabe? Esse tipo de coisa assim. Quais são os indicadores que você usa? Você vai ver os empreendedores de alta performance sempre com isso bem claramente definido. E aí você vai começar a trabalhar também o alinhamento dos objetivos e dos valores da empresa com o alinhamento dos objetivos e valores das pessoas que vêm participar. Se eu estou num momento de crescimento, por exemplo, eu quero pessoas que venham crescer comigo. Se eu estou num momento de dificuldade, eu quero pessoas que entendam que essa dificuldade é boa e venham com criatividade e venham com planos de ação. Se eu estou num momento de abrir novos mercados, eu quero pessoas com esse perfil também. Então, esse alinhamento, o empreendedor vai sempre estar olhando e dizendo, ok, o meu negócio está indo para esse lado, qual é o jogador que eu preciso no meu time para me ajudar a desenvolver essa visão de técnico. Terceira grande característica dos empreendedores de alta performance é a determinação. Aqui aparece uma ética muito forte de trabalho, então, e às vezes até em excesso você vai ver que assume o papel de formiguinha e é o primeiro a entrar, é o primeiro a sair, ou né, não tem medo de trabalhar, não tem dia feio, não tem chuva, não tem frio, não tem calor, é tipo, vamos ralar. Confronta e supera obstáculos, não se desmotiva com eles e não desanima nem desiste com fracassos ou contratempos. Eu acho que essa é uma característica de toda pessoa de alta performance, toda pessoa de sucesso, de encarar um obstáculo como um desafio, como uma coisa motivadora. E se eu vejo um obstáculo que ele é muito grande, eu começo a pensar, eu aqui tenho que crescer. Não é que o obstáculo é muito grande aqui, eu ainda não estou preparado. Então eu começo a procurar formas de me desenvolver, ou de desenvolver minha equipe, ou de desenvolver processos.
Quarta grande característica, a delegação. Os empreendedores, como eu falei no começo, sozinho é mais rápido, mas rapidamente você começa a notar que a pessoa ela tem algumas áreas muito fortes e tem outras onde outras pessoas fazem melhor. Então o empreendedor de sucesso sempre vai aprender a delegar autoridade, isso é importante, e também responsabilidade. Então você começa a colaborar, você começa a reconhecer, você começa a administrar de maneira proativa os talentos da tua equipe. Porque senão o que acontece é que você tem aquela empresa onde tem um gigante, o resto são todos anões e todo mundo só tem que obedecer. Raramente vai ser uma empresa que cresce muito. Ela está limitada ao crescimento e ao talento desta única pessoa que é o empreendedor ou a empreendedora. Se eu consigo utilizar os talentos da minha equipe, eu vou crescer mais ainda e de maneira mais sustentável. Quinta coisa, a procura constante do conhecimento. Então, empreendedores e empreendedoras de alta performance são ávidos e curiosos por novos conhecimentos, porque eles estão procurando sempre novas formas de melhorar o que já estão fazendo. Então, você vai ver que estão indo em feira, estão lendo revistas, estão comprando livros, estão assistindo palestras, estão conversando com pessoas, estão monitorando a concorrência, o tempo inteiro o radar ligado procurando melhorar. Aquela história do Kaizen que a gente fala, né, sempre de hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, está claro aqui nessa procura do conhecimento. Estou buscando sempre me aprimorar. E veja que aí tem um processo muito interessante, que é uma segurança de dizer eu não sou perfeito, eu não sou completo, a minha empresa ainda não é perfeita. E não tem problema nenhum com isso. As pessoas que são muito arrogantes ou que elas são inseguras, elas têm um bloqueio a aprender porque ao aprender, você está dizendo que talvez você não fosse competente antes. Aqui não é isso. É você admitir que nunca você vai saber tudo o que precisa saber. Então você está sempre procurando formas novas de uma maneira alegre e divertida. Sexta característica aqui, pensamento criativo. Então pensar fora da caixa. É gerar ideias, é explorar, é testar opções, é pensar em diversas formas de resolver problemas e sempre está procurando, então, pensar em opções. Assim, não, eu tenho o plano A, mas você pode ter o plano B, plano C, plano D. Tipo assim, vamos pensar bastante sobre isso. Vamos pensar o que poderia ser feito. Vamos testar, não ter medo do erro de testar. Vamos pensar de maneira criativa. Se a gente não tem alguma coisa, ou parece que não pode fazer alguma coisa, como que a gente poderia resolver isso? Então, sempre uma postura aberta de fazer perguntas. O pensamento criativo, então, é a sexta característica. A sétima característica é a característica da confiança. E a confiança vem de acreditar na missão, no propósito e de que no final tudo vai dar certo se eu realmente me dedicar. Então, aqui tem uma questão de iniciativa, de confiança na sua capacidade de resolver problemas, porque está aberto, a gente já viu que uma das características é de procurar soluções, então não sou só eu que tenho que resolver, eu posso procurar fora soluções, e se eu confio na minha equipe, eu também posso confiar que a minha equipe pode me ajudar também. Se eu tenho uma equipe fraca porque eu não deixei ninguém se desenvolver, aí aparece um problema. E aí por isso que esses empreendedores e empreendedoras às vezes não crescem. Porque a sua forma de lidar com a equipe, depois quando tem um problema, faz com que ele não tenha confiança na equipe. Você precisa ter confiança na equipe, principalmente quando você não está na empresa, por exemplo. Então, essa é uma das características do empreendedor de alta performance, a confiança em si mesmo, em tomar iniciativa, na sua capacidade de resolver problemas, na sua capacidade de criar soluções e de visualizar e construir novas oportunidades e novos projetos, aproveitando essa característica que tem de encarar um problema como se fosse realmente um desafio e uma oportunidade. Oitava grande característica é um promotor e um grande vendedor. Fala, então, o tempo constantemente com vigor e entusiasmo sobre os seus produtos, sobre os seus serviços, sobre a sua empresa, sobre por que nós somos diferentes, sobre por que você deveria estar fazendo negócios com a gente, sobre por que o mercado está desse jeito, sobre para que lado que ele está indo, quer dizer, passa a ser meio que um missionário, que é uma pessoa que está o tempo inteiro promovendo o seu negócio de maneira enérgica, bem-humorada, motivada, às vezes dando toques para dizer, olha, atenção, cuidado com isso, assim, mas está promovendo uma ideia e um conceito o tempo inteiro. Tanto que muitas vezes em vendas a gente fala que os bons vendedores e as boas vendedoras, eles não estão vendedores, eles são vendedores. É 24 horas por dia, é um canal que está ligado ali. A pessoa é assim, o cérebro está com o radar ligado o tempo inteiro em oportunidades.
E o empreendedorismo tem muito disso também. Então a pessoa tem essa visão promotora do seu próprio negócio. Nona característica aqui, e a gente já está terminando a lista, são 10, mas a nona característica é da independência. Então, essas pessoas não ficam dependendo de aprovação de alguém, será que vai dar certo? Não. Uma das grandes diferenças que existem no empreendedorismo, e acho que em vendas também, é uma proatividade, uma tendência à iniciativa natural. Na dúvida, a pessoa empreendedora e a pessoa com sucesso nessa área, ela age. Enquanto a maior parte das pessoas no mundo, na dúvida, não age. As pessoas aqui são, os empreendedores de alta performance, têm uma alta probabilidade de, na dúvida, ir para a ação. E com isso colhem muitos resultados. Também levam muita pancada, faz parte, né? Porque nessa decisão, nessa iniciativa, muitas vezes nem tudo vai dar certo. Mas isso faz parte da resiliência do empreendedor natural. É melhor morrer para o empreendedor sabendo que tentou fazer alguma coisa do que morrer sem ter feito nada. Para o empreendedor de alta performance, acho que a maior reclamação no final da vida, o maior arrependimento seria dizer, puxa vida, eu devia ter feito mais, eu devia ter tentado, eu devia ter me arriscado. O empreendedor não morre com essa dúvida, porque ele vai e faz. E para terminar, uma questão muito importante, que é a questão do relacionamento e do network. A 10ª característica dos empreendedores de alta performance é justamente essa, uma postura aberta, uma postura comunicativa que estimula o diálogo e a troca de ideias e oportunidades com outras pessoas, com o mercado, com clientes, com a equipe, às vezes até com concorrentes. Então, um empreendedor de alta performance está o tempo inteiro desenvolvendo e investindo ativamente em relacionamentos que depois possam ajudar a construir na solução de problemas, na busca de novas oportunidades, você fazer com que um projeto seja mais sólido e mais sustentável. Essa busca do relacionamento é fundamental. Então, recapitulando rapidamente as 10 características do perfil do empreendedor de performance. Primeiro, gestão do risco. Segundo, foco no negócio. Terceiro, determinação. Quarto, delegação. Quinto, a procura constante do conhecimento. Sexto, pensamento criativo, fora da caixa. Sétimo, confiança. Oitavo, promotor permanente. Nono, independência para decidir. E 10º, relacionamento e a rede de contatos. Então, aí você tem um perfil do empreendedor de sucesso que o estudo da Gallup mostrou que se você tem nota alta nesses 10 quesitos, você tem 8 vezes mais chances de ter sucesso como empreendedor ou como empreendedora. E eu particularmente acredito que em vendas isso se aplica 100%. Você vai ter um vendedor de sucesso com certeza absoluta se tiver essas características. E aí, para terminar, então, as minhas perguntas coach, que eu sempre anoto num exercício desses é, primeiro, o que mais te chama a você fazer tua autoavaliação nesta lista? Segundo, na tua própria autoavaliação, que notas positivas você acha que se destacam? Então, qual desses itens você acha que já está muito bom? Terceira pergunta é, na tua própria avaliação, quais itens desses precisam claramente ser melhorados? Se você fosse trabalhar em alguns deles que estão com uma nota um pouco mais baixa, quais seriam? E agora eu vou te fazer uma pergunta que acho que é a mais importante de todas. Desses itens, qual deveria ser a tua prioridade imediata? Qual é o item de toda a lista que, se você trabalhar, provavelmente vai ter um impacto em todos os outros e vai ter o impacto positivo mais forte em todos os teus resultados? Essa é a grande pergunta. Próxima pergunta é, depois que você escolheu qual item melhorar, a pergunta é o que você pode fazer de concreto e específico para melhorar esse ponto. Então você vai fazer um plano de ação. E aí o teu plano de ação, que é o próximo passo, é colocar 3 coisas que você pode fazer agora mesmo e veja que são coisas que você tem que proativamente fazer para melhorar aquele indicador. E aí eu sempre termino perguntando 2 grandes perguntas, coach. Qual que é o teu grau de comprometimento em relação a essa mudança de 0 a 10? Então, você disse que precisa melhorar um item. Você colocou 3 atos seus, ações suas que você precisa melhorar. Qual que é teu grau de comprometimento em relação a estas coisas para melhorar a nota toda? E, para terminar, esta última pergunta, o que vai acontecer de positivo na tua vida caso você melhore este item e todos os teus itens melhorem e você fique mais empreendedor ou mais empreendedora?
Veja que se eu tenho a parte de comprometimento, e o meu comprometimento tem um reason why, que é toda a parte positiva, tudo que eu vou colher de positivo na minha vida, você vai ter uma sustentação maior no teu projeto de melhoria, tá bom? Então, meu nome é Raul Candeloro, hoje eu falei sobre empreendedorismo e espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, por favor, comente aqui embaixo, curta e compartilhe com seus amigos. Grande abraço, obrigado e boas vendas!